Mas para investigar, é necessário haver o registro de ocorrência? Não, não é necessário. Uma pessoa, ela pode ir na delegacia, pedir para falar com o policial e falar, está acontecendo um tráfico ali do lado da minha casa, mas eu não quero me identificar. É o seguinte, se eu for na delegacia e os traficantes me virem entrando lá, eles já vão imaginar que eu vou denunciar, então eu não quero ir na delegacia. Mas esse negócio está incomodando, está insustentável essa situação. Eu tenho que arrumar uma solução para a polícia agir. Acesse ao site da Polícia Civil, lá vai ter uma plataforma com todas as informações disponíveis para que seja realizado as denúncias, né? De forma anônima, não só através do site, pelo WhatsApp, pelo telefone. Existem vários canais disponíveis pela Polícia Civil que facilitam a comunicação entre a população e a nossa instituição. Então, é até um apelo que eu faço à população, né? Sobretudo o tráfico, que muitas vezes ocorre de forma mais escondida, né? O pessoal tem um cuidado para não se expor, né? Porque a Polícia Militar está na rua aí, está vendo o pessoal trabalhar, né? Então, não vou fazer aqui, porque senão a Polícia Militar vai abordar aqui e vai dar problema. Então, faz de forma mais discreta, né? Uhum. Então, procurem a Polícia Civil através desses canais de denúncia anônima, que é um grande serviço que faz a sociedade local. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para a gente bater um papo, conhecer um pouquinho das histórias pessoal, profissional, né? O Fala Mais que tem oferecimento da Cicobi Valcredsul, também do Frigorífico Arvoredo, da Notável Construtora, CRT Technology e do Oeste Mais. E vamos lá conhecer o nosso convidado da semana aí. Muito bem, olá pessoal, está conosco hoje ele que é foi agente da Polícia Civil por 7 anos e é delegado desde 2019. Ele já está há 6 anos, né, no cargo, e desde o dia 25 de abril, praticamente um mês, vai completar um mês nos próximos dias, talvez quando esse episódio estiver indo ao ar, já tenha completado. Ele é titular da comarca de Ponte Serrada, Rodrigo Dantas de Sena. Seja muito bem-vindo, delegado, aqui eu Fala Mais. Eu agradeço, né, o convite de vocês, para mim é uma satisfação, um prazer enorme poder estar aqui hoje para a gente bater um papo, né, conversar e, enfim, contar um pouco da nossa história e conhecer um pouco mais da região também nessa conversa com vocês. Está chegando em Ponte Serrada há menos de um mês. Já conhecia o município antes, não? Não conhecia o Oeste. Não só Ponte Serrada, mas o Oeste. A minha transferência foi a primeira oportunidade que eu tive de conhecer o Oeste. Estou em Santa Catarina já faz 18 anos, mas efetivamente fiquei... A minha trajetória foi no litoral e no Vale do Itajaí. Enfim, se eu tivesse um arrependimento para mencionar na minha carreira, era de ter demorado tanto para conhecer o Oeste. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu realmente eu pretendo não sair daqui mais. Então, estou bem satisfeito, bem feliz com o que eu encontrei. E conheceu o Oeste agora nessa oportunidade de vir para Ponte Serrada ou ou foi antes? Não, foi através de Ponte Serrada. Foi através bem recente, Isso. Eu fui promovido e aí contemplado aqui com a comarca de Ponte Serrada. E foi a oportunidade de conhecer, né, e vi a região, então tô ainda desbravando aqui a região, não conheço muita coisa, mas o que eu conheci me deixou absolutamente satisfeito e bem contente. Porque a diferença, querendo ou não, ela é muito grande, né, das regiões, né, que o oeste para o litoral catarinense, mas principalmente pelo tamanho da cidade, né? Então, o tamanho da cidade, realmente isso repercute. A minha lotação anterior era Tijucas, né? Então era uma cidade bem maior. Os problemas não necessariamente são os mesmos, né? Mas em termos da qualidade do trabalho, a demanda de trabalho, a gente consegue fazer um trabalho mais bem feito aqui, considerando essa circunstância, né? E a equipe, né? Eu não posso deixar de mencionar, a equipe que eu encontrei aqui em Ponte Serrada é fantástica, né? Os policiais civis que estão aqui, que já estão trabalhando no município há muitos anos, né? Já se dedicam aqui à comunidade há muito tempo, eles fazem um trabalho exemplar, né? Então, cabe a mim auxiliar e não atrapalhar, sobretudo não atrapalhar, né? A gente continuar fazendo um bom trabalho que tem sido feito aqui no município. Uhum. Já entrando na parte mais específica, doutor, já que o senhor citou ali,
A estrutura da delegacia, a parte humana, né, recursos humanos também, a parte física, a parte de equipamentos, armamento, enfim. Como é que o senhor encontrou e como é que está a realidade? Então, a estrutura da delegacia, ela é uma delegacia antiga, né? A delegacia do município tem um prédio antigo. No que concerne a mão de obra, eu não tenho absolutamente nada a mencionar que não seja elogio, né? Contudo, a gente está numa situação que chegou meio que no limite. A gente precisa dar uma ampliada na estrutura física para atender melhor a população e para comportar melhor os nossos servidores, né? Inclusive, se me permite, já que você tocou nesse assunto, tem uma grata notícia para repassar à comunidade de Ponte Serrada. Nosso município, digo nosso porque agora, né, teu também, é né? meu também, isso. O nosso município ele foi contemplado com uma parceria feita entre o Estado e o governo federal para a implantação de uma sala Lilás. O que é Sala Lilás? Sala Lilás é um projeto da Polícia Civil de Santa Catarina, no qual ela faz uma estrutura para recebimento de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Então, é uma sala de atendimento, é uma sala com brinquedoteca, porque, em regra, muitas mulheres já possuem filhos pequenos e são vítimas e se encontram naquela situação buscando a delegacia com criança de colo, né? Então, assim, o acolhimento precisa ser o mais humanizado possível, né? Então, o governo federal repassou uma verba para Santa Catarina. Salvo o melhor juízo, são 40 municípios contemplados no estado e dentre esses 40 municípios, Ponte Serrada está nessa lista, né? Então, hoje a gente está em busca de parceiros perante a comunidade para poder buscar a implementação dessa sala Lilás. Por quê? A gente vai receber os kits com a estrutura de computador, móveis, pintura, mas a nossa estrutura não comporta, né? Então, necessariamente, a gente vai precisar fazer uma reforma na delegacia para ampliar. Não é uma ampliação grande, é uma ampliação Sim. que comporte essa estrutura e a gente consiga fazer um remanejamento interno do nosso pessoal, né? Essa sala Lilás, ela é literalmente uma sala a mais. Exatamente. É mais de uma sala. Primeiro, é mais que um. Na realidade, são anexas, né, às salas. É uma sala, primeiro, para fazer o registro do boletim de ocorrência. Então, é uma sala separada para você fazer um boletim de ocorrência. Uma outra estrutura para que serve como uma espécie de cartório policial, né? Ali, a vítima de violência ela vai dar a sua versão em relação ao que aconteceu, vai né, ter aquela conversa, aquele acolhimento, né, sobretudo acolhimento por parte da nossa equipe. E um terceiro espaço, né, que seria a brinquedoteca para poder fazer o acolhimento da criança que, né, como eu mencionei, comumente acompanha a sua mãe ali naquele procedimento de registro de ocorrência e, enfim, providências policiais. Seria em torno de quantos metros quadrados a mais? Não, eu não consigo te precisar, né? A gente está na fase agora buscando engenheiros, arquitetos para poder estudar como que a gente vai poder implementar isso. Essa novidade nos chegou semana passada. Sim. Então, é bem recente. É bem recente. Mas teria espaço lá onde está a delegacia hoje, teria espaço para construir? O nosso terreno, com certeza, absoluta, não tenho dúvida que conseguiríamos construir, né? Então, agora a gente está exatamente fazendo o planejamento de como que a gente pode fazer para, em seguida, angariar recursos, né? Seja com o município, através da Câmara de Vereadores, com a própria Prefeitura, ressalte-se, ambos grandes parceiros da Polícia Civil, ou com iniciativa privada, né? Sim. Então, desde já, qualquer empresário, iniciativa privada que tiver interesse em auxiliar nesse projeto, nessa implementação, qualquer ajuda é bem-vinda, né? E aí os equipamentos, digamos assim, a cartilha do funcionamento da sala é fornecida pelo governo do estado? Tudo já o governo federal e o governo do estado, né? Foi feita uma parceria para o recebimento de recursos entre o governo do estado e o governo federal. Então, assim, a normativa da Sala Lilás é feita pela coordenadoria das DPCAMs. DPCAM é a Delegacia de Proteção à Mulher, né? Então, a doutora Patrícia, que é a nossa coordenadora, ela esteve aqui em Ponte Serrada semana passada, nós conversamos e tivemos essa informação, né? Essa notícia boa aí que seremos
temos contemplados também. E trazer essa sala para Ponte Serrada, foi justificado o motivo? Se tem um índice alto da criminalidade contra a mulher? Então, a questão da violência doméstica é uma mazela que aflige todos os municípios. Não que Ponte Serrada tenha uma demanda que seja muito diferente dos outros municípios da região, né? Mas a questão do estudo e qual o critério adotado, efetivamente, nós não participamos, enfim, porque chegamos aqui também há pouco tempo. Então, isso é um projeto que já vem sendo desenvolvido há mais tempo. Eu não saberia te precisar, efetivamente, qual o critério que foi utilizado para isso, né? Mas a importância dessa sala, no caso, porque ela atende um público específico e vulnerável muitas vezes, né? Porque está numa situação ali bem delicada, que é o caso da violência doméstica. Né? Porque não é só propriamente a violência física, a agressão, mas a violência que é dentro de casa, né? Então, psicológica, né? Então, esse tipo de conduta, ela tende a agravar o sofrimento daquela vítima, né? Então, o tratamento ele não pode ser um tratamento... não que um furto seja menos importante do que uma violência, mas o acolhimento, o tratamento, ele necessariamente precisa ser diferente para a gente minorar esse sofrimento dessas vítimas, né? Sem dúvida. Perfeito. Bom, acho que a gente pode... E, obviamente, vamos voltar a falar a respeito do dia a dia do trabalho, mas algumas curiosidades, né? Como foi mencionado antes, para conhecer um pouquinho da história também. Perfeito. Santista? Santista. Só de nascimento. Mas botafoguense de coração. Olha só. Lá de Santos, né, no litoral de São Paulo, veio ao litoral catarinense e agora está no oeste de Santa Catarina. É isso. Contar um pouquinho da tua trajetória, né? Inclusive profissional. Porque antes de ser delegado, eu falei aqui no começo, foi agente policial, né? Agente de polícia. Trabalhou, né? Já estava na Polícia Civil, então já sabia todo o trâmite ali, né? Eu estou há 13 anos na Polícia Civil de Santa Catarina, né? Mas há 18 em Santa Catarina. Como é que tu veio para Santa Catarina? Eu vim, acho, em 2000 é uma história um pouco comprida, mas vamos lá. Eu me formei em 2006 em Direito e fui fazer uma pós-graduação. Minha família trabalhava no ramo de administração de condomínio, tinha uma empresa relevante, grande, e nós havíamos nos formado, e em 2006 a questão do direito imobiliário ele era muito embrionário, era uma matéria que estava surgindo, que precisava efetivamente, a gente precisava expandir os horizontes, né? E aí eu busquei fazer uma pós-graduação. Fui para o Rio de Janeiro, porque não tinham em muitos locais do Brasil essa pós-graduação, eram poucos. Fui para o Rio de Janeiro, o quórum não abriu, não conseguiu abrir essa turma lá, porque não atingiu o quórum. Depois eu fui para o Paraná. Aí consegui fazer a pós-graduação na PUC do Paraná. E nesse inteirinho eu conheci Santa Catarina, isso em 2007. Aí conheci Santa Catarina, eu falei, daqui eu não saio mais. Em vez de voltar para trabalhar com família, eu fiquei por Santa Catarina, advogando em Santa Catarina. Mas fez a pós em Santa Catarina? Não, no Paraná. Fez no Paraná. Na PUC do Paraná. E aí, me mudei para Santa Catarina. Quando eu acabei a pós, terminei me mudando para cá. Advoguei durante um período, mas, enfim, houve alguns contratempos e aí eu resolvi ir para a área de concurso público. Em 2010 eu fiz concurso para agente de polícia, fui aprovado e nomeado em 2012. Depois de nomeado, eu já consegui começar a estudar para delegado, né? Eu falei, não, eu me achei, agora é polícia, eu vou ficar na polícia e vou fazer concurso para delegado. E aí entrei em 2012 e fiz o concurso para delegado em 2014. Fui aprovado, mas aí demorou para ser chamado, né? Então, apesar de ter sido aprovado em 2014, eu só fui nomeado em 2019. 5 anos, né? 5 anos. Aí fui nomeado em 2019 para o cargo de delegado. Minha primeira lotação foi Biguaçu. Fiquei um pouco mais de um ano em Biguaçu.
Depois eu fui para a DEIC, né, para a Diretoria Estadual de Investigação Criminal. Foi uma experiência muito, muito rica. Lá eu passei pela Delegacia de Combate à Corrupção, depois pela Delegacia de... Aliás, primeiro a Delegacia de Lavagem de Dinheiro, depois a Delegacia de Combate à Corrupção. Passei um pouco mais de um ano. Depois eu fui para Lauro Miller, passei um ano em Lauro Miller, Tijucas 1 ano, e agora eu vim para Ponte Serrada. Né? Uhum. E essa vinda para o Oeste, de que forma que ela aconteceu? Especificamente para o nosso município, então, né? É o nosso processo promocional. Né? Então, a carreira de delegado ela é dividida, né, em entrâncias. Então, nós começamos como substituto, inicial, final e especial. Então, eu era substituto e fui promovido para delegado inicial. E aí, alguns municípios, eles são classificados conforme essa entrância. E Ponte Serrada é um município de entrância inicial. Uhum. Né? E o processo é uma listagem que surge lá, e os colegas vão escolhendo, e o remanescente, o que tinham algumas opções, eu falei, Ponte Serrada. Uhum. Não teve nenhuma... Foi por acaso. Foi meio aleatório. Foi bem aleatório, mas eu não poderia ter feito uma escolha melhor. Sim. Né? Não, de todas as cidades, analisando agora, realmente foi uma baita escolha. Foi uma escolha muito boa. Porque no momento da escolha, tu sabia já que Ponte Serrada ficava no Oeste, Era né? só o que eu sabia. Eu só sabia que era no Era um Oeste. município pequeno. Tamanho da cidade. Não sabia. Não sabia o tamanho? Como saber. Não tem como saber, porque eu não conhecia os detalhes do Oeste, e o processo é muito rápido. Então, você não permite você fazer uma consulta, deixa eu ver aqui quantos mil habitantes, qual é a característica. Não tem. Então, vamos para Ponte Serrada. Foi isso aí. Mas depois, quando você descobriu que a cidade tinha hoje tem 11 mil habitantes, em torno disso, qual foi a tua sensação? Porque tu sempre trabalhou em municípios bem maiores, né? Então, mas eu passei por Lauro Miller durante um ano, né? E Lauro Miller é um município pequeno, né? que tem uma característica muito parecida com Ponte Serrada. Aí eu falei, tá tranquilo, nada diferente do que eu já vi, entende? Então, e a estrutura daqui, a nossa estrutura da nossa delegacia, ela é bem melhor do que a de Lauro Miller. Por quê? Porque tem mais gente. Lauro Miller tem comarca, tem vários municípios também agregados? Não, Não? é só Lauro Miller. só... Não tem DPMU vinculada, não. Aqui nós temos Vageão e Passo de Maia, né? Certo. Uhum. E como que é a rotina, então, de trabalhar, delegar, né, a Polícia Civil aqui no município? Município e comarca, né? São as 3 cidades. 3 cidades, Então, o meu trabalho ele é muito facilitado pela equipe que eu encontrei, né? Então, vamos começar pelos DPMUs, né? Nós temos 2 DPMUs, como eu mencionei, Vargião e Passos de Maia. Nós temos 2 policiais que já estão nesses municípios há muito tempo, então conhecem toda a peculiaridade, toda a rotina da cidade, e são policiais absolutamente comprometidos com o desempenho das suas respectivas funções. Então, eu não tenho preocupação com esse município, porque a gente consegue ter uma conversa muito boa e as demandas são rapidamente resolvidas, né? Eles sempre estão aqui na comarca, então a gente está sempre sabendo o que está acontecendo. Eu já fui conhecer as delegacias. E aqui é onde tenho a equipe principal, né? Que eu tenho o maior número de policiais, haja vista que a demanda aqui é maior, considerando o número de habitantes, enfim. Eu só tenho a elogiar. Basicamente, eu não tenho muito o que falar, assim, muito o que falar, porque o trabalho já é muito bem feito, sabe? É aquela história, eu não cheguei aqui para inventar a roda, só para continuar ela girando, né? Os policiais eles já desempenham, é reconhecido isso, né? Não é só porque eu sou o responsável da unidade. Ao que faz constar, a comunidade toda reconhece o bom trabalho realizado pela Polícia Civil. O Judiciário, o Ministério Público também reconhece esse bom trabalho. Então, cabe a mim dar continuidade ao que está sendo feito, né? Basicamente isso. Você falou, doutor, sobre a estrutura da delegacia, que precisa de ampliação, né? Principalmente agora com a vinda dessa sala aí. Em relação ao efetivo também, o efetivo ele está condizente com a demanda
existente na comarca? Então, hoje nós temos uma carência de escrivão de polícia, né? Durante muito tempo foi delegado de polícia, sempre houve um delegado respondendo pelo município, mas não um delegado lotado no município, que no caso hoje eu sou vinculado à delegacia de Ponte Serrada. Então, meu vínculo é esse. Um delegado titular, né? Para as pessoas entenderem, né? Ponte Serrada ficou há muito tempo, né? Vários anos com delegados substitutos, né? Então eles acumulavam funções, né? Isso, eles acumulam com outros municípios. E o senhor vem como delegado titular, então assume de fato... Isso, eu respondo pelo município mesmo, então eventualmente o que pode acontecer, hoje eu responder por outros municípios, mas era o que acontecia em Ponte Serrada antes, né? Preenchendo uma lacuna daquele município. Então, primeiramente, houve essa lacuna em relação ao delegado, que foi preenchida, né? Graças ao trabalho aí de gestão da nossa instituição. E hoje temos uma lacuna no que diz respeito ao escrivão. Estamos sem um escrivão de carreira na delegacia da comarca. Mas o nosso gestor, o delegado regional, ele está ciente da situação e comprometido em resolver. Apesar de não ter um escrivão lotado, nós temos 2 escrivães que prestam apoio, que é o responsável por Paços de Maia e por Vargião. Ambos são escrivão de carreira, né? São escrivães de carreira. Então, o ideal seria que tivéssemos, mas não há nenhum prejuízo ao trabalho, dada a circunstância que a gente encontrou. Né? E, lógico, muito recente também, né, a vinda da Ponte Serrada. Mas, até para a gente aqui e trazer para as pessoas entenderem um pouco mais sobre o trabalho do dia a dia da Polícia Civil. Específico para o nosso município, para as outras 2 cidades aqui da comarca. Referente a índices, o que mais é feito pela Polícia Civil? Qual a maior demanda? Isso, né? Investigação, então, se são apreensões. Vamos lá. Qual é o ciclo normal do nosso trabalho, né? Em regra, tá, pessoal? Só fazendo essa menção, que não, depois eu aparo a eventuais arestas. Em regra, o nosso trabalho ele começa a partir do boletim de ocorrência, né? O registro do boletim de ocorrência. Então, um cidadão vai à delegacia, procura a nossa equipe e realiza o registro do boletim de ocorrência. Aí ele vai noticiar o crime que aconteceu com ele. Aconteceu uma ameaça, aconteceu um furto, aconteceu uma agressão. Então, conforme a demanda que nos é apresentada, há uma providência a ser tomada, né? Então, por exemplo, vamos lá, um furto. O indivíduo chegou na delegacia e falou, minha casa foi furtada, entraram lá e levaram minha bicicleta, né? A partir dessa informação, a gente vai analisar o boletim de ocorrência, a gente vai encaminhar esse boletim de ocorrência ao setor de investigações, né? O setor de investigações ele vai realizar uma série de diligências para esclarecer quem foi o autor do furto, né? Vai ao local, vai acionar a perícia, se for o caso. Houve arrombamento? Não houve arrombamento. Tem impressão digital? Não tem impressão digital. Conforme o que foi encontrado naquele local do crime, a providência vai variar, né? Então, imaginemos que haja sinais de arrombamento. Há sinais de arrombamento, a polícia científica é acionada, vai realizar perícia naquele local, né? Realizou perícia. Tem um arrombamento e tem a digital. Então, vai fazer um confronto no banco de dados dele lá para ver se identifica a digital daquele sujeito que realizou o furto. Fulano identificou-se através da digital, que foi fulano que realizou o furto. Fulano, vamos chamar fulano na delegacia e vamos ouvi-lo. Ô fulano, vamos lá. O que o senhor estava fazendo na tal dia? Como você vê em filme, né? O senhor estava onde? O senhor estava com quem? Eu estava em casa, estava com minha esposa, né? O senhor tem câmera lá para demonstrar que efetivamente o senhor estava em casa? Não. Eu não tenho câmera, mas todo mundo sabe que eu estava em casa. E aí a gente vai buscar com os vizinhos. Pessoal, vocês conhecem fulano? Fulano, ele esteve aqui na região onde houve o furto? Não, ele esteve aqui sim, ele estacionou na frente da minha casa. Ele estacionou, levou a bicicleta e botou no carro dele. Qual era o carro dele? O carro dele era um Gol branco. Aí, fulano, o senhor tem um Gol branco? Não, eu tenho um Gol branco. Onde é que tá? Não, eu emprestei o Gol branco. Então, assim, são essas... Então... Vai variar conforme a providência. Uma mulher vítima de violência doméstica, né? Ela chegou na delegacia apresentando lesões, né? Ela chega arranhada ou com algum roxo no corpo.
primeira providência, vai ser expedida uma guia de perícia, nós faremos o encaminhamento para que ela vá para a polícia científica para fazer o corpo de delito, para verificar aquelas lesões. Qual a origem daquela lesão? A lesão foi praticada como? Foi foi um soco, foi um tapa, foi um objeto que foi arremessado. Vamos ouvir a vítima. Ah, não, eu fui... Então, assim, perceba, se ela apresenta uma lesão, a gente tem que ver se aquela lesão que ela apresenta ela é compatível com a guia, com o corpo de delito que foi realizado, né? Para poder depois a gente confrontar também com a versão do investigado, né? E aí a gente vai chamá-lo, vamos lá, o que aconteceu? Ah, doutor, não, houve um desentendimento, realmente eu perdi a cabeça e empurrei a vítima. Então, assim, esse é o passo a passo usual. Eu nunca vou conseguir esgotar para vocês quais as providências que a gente adota em relação à investigação. Por quê? Porque cada caso é um caso. Sim. Entende? É muito particular, né? Muito particular. Então, assim, eu estou tratando de casos triviais. É o mais simples do que a gente atua, né? Mas existe uma série de outras providências, a depender do caso que for apresentado, que a gente pode adotar, né? Aí você me perguntou, isso é o início da investigação, mas a investigação termina, a investigação conclui. E aí, quando nós concluímos, pode haver um indiciamento ou não. Então, encaminhamos para o Poder Judiciário. Eventualmente, um caso hipotético, fizemos o indiciamento, o Ministério Público, opa, isso aqui tá consistente, vamos fazer a denúncia. Vai para o Judiciário condena o indivíduo que foi investigado lá atrás. Sai a sentença do indivíduo, né? Ele é condenado. Como aconteceu semana passada, inclusive, aí houve uma Polícia Civil realizou o cumprimento de um mandado de prisão por estupro de vulnerável. Então, se eu não me engano, foram 19 anos de prisão que foi a condenação dele. Então, recebemos, o Judiciário encaminha um mandado de prisão para a nossa equipe. Pessoal, para tudo. Vamos buscar o indivíduo que saiu a decisão condenatória dele, a gente tem que prender e encaminhar para o presídio. Então, assim, uma série de demandas que a gente atua no dia a dia, né? Sim. E, doutor, esse fluxo que você acabou de falar, né, do que é trivial, muitas vezes acontece de forma simultânea uma série de investigações, né, andando. Como é que se define as prioridades? Como é que se define o que é mais importante? Vamos atacar nisso aqui primeiro, depois naquilo? Tá. Existe um fluxo natural, é a gravidade do crime, né? Então, por exemplo, ocorreu um homicídio, né? Penso eu que o homicídio seja o crime mais grave que existe por aí, né? Então, nós vamos parar tudo que está sendo feito para priorizar a investigação do homicídio, né? Muitas vezes para a delegacia inteira, realmente, né? Porque tem uma série de providências que precisam ser adotadas ao mesmo tempo. Então, eu não posso parar para fazer isso, outro colega vai parar... Não, para todo mundo e vamos trabalhar em conjunto para dar uma resposta satisfatória à sociedade. Então, homicídio é um crime gravíssimo. Um outro crime muito grave, estupro, né? Estupro é outro crime que demanda uma atuação rápida, né, e efetiva da nossa equipe. Roubo, um outro crime que demanda providência imediata. Vamos tentar identificar quem é o autor, enfim, vamos buscar e dar uma resposta. Por quê? Porque nós somos cobrados também, né? A sociedade, ela espera que nós façamos isso. Não interessa a demanda que nós tenhamos. Nós temos que parar o que está fazendo e apresentar uma resposta em relação àquele crime que gerou uma comoção, que gerou uma mobilização da sociedade. E é isso, é normal, né? É normal, faz parte do nosso cotidiano, realmente. E dentro desses crimes que podem escalar, inclusive, vocês conseguem ter essa sensação do dia a dia mesmo, de conseguir perceber e dizer, por exemplo, um crime contra a mulher, né? Vamos usar esse exemplo. Iniciou ali com discussões, né, entre casal, aí foi para uma agressão física. Se der continuidade, pode chegar ao feminicídio. Essa questão justamente de prevenção ao crime mais hediondo, né, que chama. Perfeitamente. Então, assim,
a importância de agir rápido é essa, né? Então, quando nós recebemos um boletim de ocorrência, né, tem um relato ali que apresenta características preocupantes. Uma agressão com a faca, uma agressão, uma ameaça com a faca. Então, eu falo, isso aqui pode evoluir, sobretudo quando a gente consulta. Tá, mas é a primeira vez que aconteceu? Não, não é a primeira vez. Esse episódio de violência ele vem de forma reiterada e evoluindo. Primeiramente, foi uma ameaça. Depois, um xingamento. Depois, um empurrão. Depois, um tapa. Depois, um golpe com uma faca. Então, assim, isso não vai dar certo, né? Tá na cara que não vai dar certo. Aí você me pergunta, doutor, mas já da primeira agressão era para a mulher ter parado e ter saído. Mas as coisas não funcionam assim. Existe um vínculo emocional, existe uma família por trás, existe uma série de coisas que precisam ser equalizadas por aquela vítima para ela ter um entendimento, né? E muitas vezes as mulheres nem percebem que estão sendo vítimas dessa violência, né? Então, algumas percebem mais rápido, né? Outras não. Enfim, por uma série de questões, né? Às vezes até dependência financeira mesmo, que não pode ser desconsiderada, né? Você tem uma vida, um casamento longo, uma dona de casa que não tem uma autonomia financeira, depende do marido. Então, assim, isso dificulta tomar uma providência de ir na delegacia. Então, assim, quando nós analisamos a situação, é preciso você ter uma visão geral do contexto, sabe? Você não pode ter uma visão... do fato em si. Não pode, né? Por quê? Porque isso vai prejudicar a sua análise. Se você tiver uma análise muito fria, ali, não, é só esse ponto específico, isso aí vai prejudicar. O teu entendimento não vai ser um entendimento satisfatório da situação, né? E muito provavelmente o tratamento que você vai dar, sobretudo com a vítima, não vai ser um tratamento que ela merece, né? Um acolhimento. Então, a primeira providência que precisa ser feito é dar o acolhimento da vítima, né? Independente de qual for o crime, é necessário trazê-la para uma situação confortável, para que ela possa nos explicar o que efetivamente aconteceu, como que aconteceu. E é importante ressaltar também, o Jefferson, que não cabe à polícia fazer juízo de valor sobre o que está sendo apresentado. Se isso é certo ou errado, tipo, deveria ter feito isso. Não, isso aí é da vida, da esfera particular daquele indivíduo que nos procurou, né? Cabe a nós dar o atendimento e fazer o encaminhamento conforme as nossas funções, né? E conforme a lei. É basicamente isso. Que muito se ouve, né? Comentários, a pessoa lá foi agredida, foi violentada, foi, enfim, e voltou para a pessoa, né? Voltou para o cara, né? Isso não compete, no caso, à autoridade em si, né? Isso é discricionário da pessoa, né? É o livre-arbítrio dela, né? Eu acho que não só a autoridade, não compete a ninguém, né? Compete exclusivamente àquela pessoa, né? Que tem as suas razões e não deve e não precisa prestar conta para ninguém, né? Então, eu particularmente, o meu ponto de vista é esse. Sim. Mas e nesses casos ainda da agressão contra a mulher, né? Outras pessoas podem... denunciar essas agressões, porque a gente também ouve falar, né, que denunciou, mas aí logo na sequência tirou a agressão, tirou a denúncia. É o direito que assiste também. Mas e aí, isso tá tudo certo? Não, o que ocorre? Vamos lá. Vamos tratar de casos específicos que fica mais fácil a compreensão. Ocorre, às vezes, de uma vítima procurar a delegacia, apresentar um relato e instaurado o inquérito policial, houve-se a vítima naquele momento que foi feito o registro de ocorrência, houve testemunha, houve o agressor, né? Aquela providência foi adotada imediatamente após os fatos ocorrerem, né? Então, o inquérito foi instaurado, as providências foram adotadas, mas ao fim do inquérito, ou até no meio, a vítima ela esfria a cabeça. Fala, olha, eu acho que não foi bem assim.
né? As razões que levam a fazer isso não me diz respeito, mais uma vez, né? Não é bem assim, delegado, é o seguinte, na realidade ele não me bateu, ele só me empurrou. Ocorre, né? Essa situação não foi tão grave. A gente vai apurar o que aconteceu. Realmente não foi, porque às vezes até aquela narrativa que foi apresentada de forma inicial, ela está inflamada por causa né, da raiva ali, da raiva, daquele sentimento, da frustração, da mágoa, né? E aí a gente vai analisar o caso e vai dar o encaminhamento que for. Existe essa situação, né? E existe uma outra situação. A pessoa faz um boletim de ocorrência com a finalidade de prejudicar a outra pessoa. Não vamos falar de violência doméstica, tá? Vamos falar de um outro caso, né? Há um desentendimento comercial, por exemplo, a pessoa vai lá e faz um boletim de ocorrência noticiando um estelionato, por exemplo, né? Porque um desacordo comercial não é crime, mas o estelionato é. Aí ele me enganou, na realidade não houve uma mentira, houve um desacordo, um desajuste no que foi inicialmente acertado entre as partes, né? Mas a pessoa faz aquele boletim de ocorrência com o fim deliberado de prejudicar aquele prestador de serviço, né? Mas eu instaurei um inquérito. E aí, aquela pessoa que era o suposto autor, né? Nós ouvimos ela. E ela vai dizer, não, delegado, não é bem assim, não. Ele está dizendo que foi ajustado dessa maneira e que eu enganei ela. Não, mas está aqui o contrato, ó. O contrato está aqui. E realmente eu não cumpri no prazo que foi estabelecido, mas porque faltou matéria-prima para fazer aquele serviço que tinha sido ajustado. Então eu atrasei 2, 3 dias, era para ter apresentado no dia 10, eu apresentei no dia 13, mas o material foi apresentado lá para o contratante. Aí você percebe que há uma má-fé, né? E aí, neste caso, o tratamento é outro. A gente vai investigar aquele sujeito que fez o registro do boletim de ocorrência com a intenção deliberada de prejudicar a outra parte. E aí ele vai responder por um outro crime, pela denunciação caluniosa, né? Ele foi à delegacia, ele fez com que nós instaurássemos um inquérito para apurar um crime, sem contar a questão no âmbito civil também, né? Que ele ainda pode responder por uma ação indenizatória em relação àquela pessoa que ele acusou pelo dano, né? Pelo dano, entendeu? Então, são questões distintas, né? É importante a gente pontuar e esclarecer isso para poder até a população ter um entendimento melhor em relação a esses fatos. E para chegar, então, ao trabalho de vocês, a pessoa ela precisa denunciar, ela precisa fazer um boletim de ocorrências, diferente de qual seja o caso. Tipo, a questão do furto ali, que trouxe como exemplo inicial, né? Fui furtado. Para isso ir para frente, para encontrar o autor desse crime, eu precisa realizar o registro de ocorrência, né? Mas é importante mencionar uma situação. Você falou, mas para investigar é necessário haver o registro de ocorrência? Não é necessário. Uma pessoa, ela pode ir na delegacia, pedir para falar com um policial e falar, está acontecendo um tráfico ali do lado da minha casa, mas eu não quero me identificar. Mas é o seguinte, se eu for na delegacia e os traficantes me virem entrando lá, eles já vão imaginar que eu vou denunciar, então eu não quero ir na delegacia. Mas esse negócio está incomodando, está insustentável essa situação. Eu tenho que arrumar uma solução para a polícia agir. Acesse ao site da Polícia Civil, lá vai ter uma plataforma com todas as informações disponíveis para que seja realizado as denúncias, né? De forma anônima, não só através do site, pelo WhatsApp, pelo telefone. Existem vários canais disponíveis pela Polícia Civil que facilitam a comunicação entre a população e a nossa instituição. Então, é até um apelo que eu faço à população, né? Sobretudo o tráfico, que muitas vezes ocorre de forma mais escondida, né? O pessoal tem um cuidado para não se expor, né? Porque a Polícia Militar está na rua aí, está vendo o pessoal trabalhar, né? Então, não vou fazer aqui, porque senão a Polícia Militar vai abordar aqui e vai dar problema. Então, faz de forma mais discreta, né? Então,
procurem a Polícia Civil através desses canais de denúncia anônima, que é um grande serviço que faz a sociedade local. Uhum. Entregar a denúncia de forma anônima também. E a segurança para a pessoa, delegado, fazer a denúncia, porque mesmo assim, sabendo que um canal anônimo, mas as pessoas às vezes ficam receosas, né, de utilizar o canal com medo de, por algum motivo ou outro, acabar sendo exposto, acabar vazando que a informação partiu dela e tal, né? Eu entendo, mas eu asseguro 100% que nós não temos acesso a quem denunciou, né? Então, assim, para você ter ideia, a denúncia ela não é encaminhada para Ponte Serrada. Ela é encaminhada lá para a Delegacia Geral, lá para Florianópolis. A Florianópolis recebe a denúncia e faz o encaminhamento para o local onde os fatos estão acontecendo, entende? Então, não tem como nós sabermos quem efetivamente está fazendo aquela denúncia, salvo se ela disser o nome dela na denúncia. Assim, a denúncia anônima ela vai relatar o que está acontecendo, ela não precisa botar quem é que está denunciando. Quando tiver o formulário lá, vai colocar, você quer se identificar? Vai ter um campo no formulário disponível no site da Polícia Civil que você opta, pode, né? Opta, você coloca o seu nome ou não. Óbvio, se é anônimo, você não vai colocar seu nome, né? E ali você faz o relato do que está acontecendo. Com muita responsabilidade, né? É importante a gente ressaltar isso, porque não é porque é anônimo que vai porque a gente vai empenhar uma equipe para averiguar aquele fato. Invariavelmente vai ter policial que vai estar deixando de fazer alguma coisa para apurar aquele fato lá. Então, é preciso ter responsabilidade em relação ao que a polícia está fazendo, né? E, sobretudo, para não causar um constrangimento para alguém que não esteja envolvido em atividade criminosa, né? Sim, claro. Voltando à situação da violência contra a mulher, que é o crime mais grave, o feminicídio, né? Que inclusive foi tipificado assim recentemente, né? Isso. Acho que até passou por uma alteração ali que era qualificador e acabou sendo... Gostaria que o senhor explicasse também isso, né? Sendo não uma qualificadora, porque é um homicídio, como se fosse um homicídio, mas um feminicídio, né? E a minha pergunta é, doutor, porque parece que o aumento de feminicídios, de casos assim, recentemente, de uns anos para cá, ele ganhou uma proporção diferente, tem muito mais casos, né? O que estaria por trás? Talvez a pena está branda para esse tipo de situação, alguma falha no sistema de outra circunstância? De que forma que o senhor analisa essa situação de um contexto geral? Jonathan, é difícil você traçar um diagnóstico preciso, né? Eu talvez nem tenha autoridade para poder fazer um diagnóstico social dessa ordem, né? Mas a minha percepção enquanto policial é que existe um aspecto que talvez antes essa situação ela não era publicizada, entende? Então as mulheres elas eram subjugadas, né? Ainda são, né? Mas aquilo era aceito socialmente, né? Não tem o tal da história do briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Hoje as pessoas já não aceitam esse tipo de conduta, né? Se um vizinho escuta que a mulher está sofrendo reiterado tipo de agressão, ela procura a delegacia, faz denúncia anônima, informa, ó, do lado da minha casa aqui, casa número tal, o marido, todo final de semana, é gritaria, a mulher gritando que está sendo agredida e a polícia precisa tomar uma providência, né? Então, as providências serão adotadas. E aí eu abro até um parêntese, que foi uma questão que você suscitou anteriormente e eu terminei não respondendo. Nesses casos, quando a vítima não nos procura, o que a polícia faz? A polícia investiga. Óbvio que quando existe uma peculiaridade na violência doméstica, que é um crime praticado intramuros, né? É dentro de casa. Então, assim, tem dificuldade de testemunha,
né? Porque naquele ambiente, imagina uma família ali, onde é uma esposa, um marido e um bebê, né? O bebê não vai ter condição de relatar nada, né? É uma testemunha, mas não tem aquela capacidade de informar o que está acontecendo. A mulher, ela não quer que as autoridades adotem as providências por razões dela, né? E o marido vai dizer que não fez nada. Ah, tudo bem. Isso quer dizer que não vai haver consequência? Não, não vai haver. Não quer dizer isso, né? Então, um vizinho, ele pode filmar, tem filmagem aqui, O sujeito estava batendo na mulher, bateu no sábado, bateu no domingo, e na sexta-feira é a mesma coisa. Está sendo agredida. Tem gritos, a mulher sai de casa, tem roxos, tem marcas de agressão. A Polícia Civil vai adotar as providências necessárias para fazer a responsabilização desse agressor, mesmo que eventualmente a vítima não deseje. Porque isso foge à alçada do dar... Aquela coisa, não quero mais dar continuidade. Não existe mais isso. O crime está acontecendo. O crime aconteceu. E é uma mudança legislativa que aconteceu recentemente em relação ao crime de ameaça, né? Então, vamos lá. Existe uma ameaça entre nós dois, tá, Jonathan? Então, você me ameaçou e aí eu fiz o boletim de ocorrência e aí há a possibilidade de você representar criminalmente ou não. Tá? Existe um lapso temporal para que você se manifeste, para que a polícia adote as providências em relação àquele caso. No caso da violência doméstica, era assim anteriormente. Houve uma recente mudança legislativa que agora o crime de ameaça não está mais sujeito à manifestação de representação. Entendeu? Não é automático. É automático. Ele é incondicionado. Entendeu? Então, é ação pública incondicionada. Ocorreu o crime, as autoridades têm que adotar as providências para investigar. Lesão corporal no âmbito da violência doméstica é a mesma coisa. Tanto a ameaça e a violência doméstica são públicos incondicionados no que concerne a violência doméstica, né? Então, como é um tema que está sendo posto em discussão, eu acredito que, em razão disso, os números e os fatos tendem a ser publicizados. Preste atenção, a maioria da nossa conversa aqui foi tratando sobre esse tema. Então, que bom que ganha holofotes, né? Ganha holofote, porque era uma coisa que ocorria às sombras, agora a gente está jogando luz, né? Para poder as providências serem adotadas de forma satisfatória, entende? Então, eu penso que esse seja um aspecto muito relevante no que concerne aos números. Óbvio, os dados apontam que efetivamente há um aumento nos casos de violência doméstica familiar. E é exatamente por isso que o Estado ele precisa ter uma estrutura para acolher essas mulheres, para que elas se sintam cada vez mais confortáveis e confiantes de buscar a polícia, denunciar e aquele agressor seja responsabilizado pelos seus atos. E essa sensação de proteção da mulher. Em muitos casos do feminicídio, que a gente noticia, inclusive, né, dentro do ST+, em algumas situações tem lá que a vítima tinha, como é que chama? Medida protetiva. Isso, medida protetiva. O quão efetiva é uma medida protetiva e o que é, de fato, uma medida protetiva, assim, por essa... Então, vamos lá. Imaginemos um caso concreto. A mulher foi agredida, né, de seu companheiro, esteve na delegacia, registrou o boletim de ocorrência. Naquela ocasião, ela falou: delegado, eu quero uma medida protetiva. Tá? Tudo bem. Nós vamos ouvi-la e vamos encaminhar ao Poder Judiciário aquele pedido de medida protetiva, né? E aí varia, tem várias medidas que o judiciário pode adotar conforme o caso. Então vamos lá, o caso, o mais corriqueiro é a proibição de aproximação, né? Então o juiz delimita lá que o agressor ele não pode chegar a menos de 200 metros da vítima, né? Então é uma medida legal. Há uma decisão judicial contemplando essa providência. Mas aí, o que ocorre?
há uma falha, né, uma falha do Estado, que a gente não consegue mandar um policial para cada caso Sim. em que há um pedido de medida protetiva. O ideal era que fosse, né, que a gente pudesse ter uma estrutura que pudesse fiscalizar efetivamente se essa medida protetiva está sendo fielmente observada pelos agressores. Mas mesmo que nós eventualmente pudéssemos fazer isso, não haveria como fazer isso de forma integral, né? A gente não tem como estar onipresente, né? Não estar sempre junto da vítima. Então, às vezes, o agressor, no que pesa a vigência daquela medida protetiva, ele se aproveita num momento de descuido para ir na casa da vítima ou se aproximar dela em via pública e praticar um crime. Né? E aí, além do crime, eventualmente uma lesão, uma ameaça ou, infelizmente, na pior das hipóteses, um feminicídio, a medida protetiva, ela no que pese ter desempenhado o seu papel, mas, ainda assim, é possível que haja o descumprimento dessa medida. Um papel prático, assim, ela não tenha tanto Não, efeito, né? tem, óbvio. Então, assim, a gente está no caso extremo do homicídio. Mas, por exemplo, o sujeito foi lá e ameaçou a vítima diante da medida protetiva. Aí tem um agravante. Não, aí essa vítima vai lá na delegacia e vai falar, delegado, existe uma medida protetiva, o juiz decidiu na segunda-feira, ele foi intimado na segunda-feira, o agressor, e ontem ele veio aqui na minha casa e me ameaçou. Eu falei, então tá bom. Então, está configurado o crime de descumprimento de medida protetiva. O que em regra, a polícia faz? Pede a prisão. Uhum. Entendeu? Houve o pedido de prisão e, em regra, o judiciário tem acolhido esses pedidos diante do descumprimento da medida protetiva exatamente para evitar que esse mal maior, que seja o homicídio, ocorra. Então, veja, quando a gente fala de homicídio, a gente está no grau mais extremo daquela violência. Então, assim, a medida protetiva é um instrumento absolutamente eficaz e válido, né? Mas, óbvio, existe nos casos extremos que o extremo foge foge do controle, né? A questão nem a medida protetiva, nem outro recurso do Estado iria impedir, digamos assim, um eventual crime, a não ser que a pessoa ali tivesse condição de contratar 4, 5 seguranças e estivesse sempre com ela, né? Então, você vê, às vezes o sujeito é preso, mas é preso, sai da cadeia e comete o crime. Sim. Então, assim, o Estado agiu, puniu de forma satisfatória, deixou aquele indivíduo preso, no que pese tal circunstância, ele optou por reiterar na conduta delitiva, né? Praticar um novo crime. E aí ele vai responder novamente por aquele crime que está sendo praticado. Né? Doutor, outra situação que é bastante corriqueira, a gente inclusive noticia várias vezes, né? E no final da notícia lá que o sujeito, a pessoa tem passagens policiais e são muitas vezes dezenas de passagens policiais, né? Dentro disso, o senhor, na sua visão, existe falha em algum processo dos trâmites do Estado para que há alguma forma que isso possa ser corrigido? Daqui a pouco alguma medida judicial não, legislativa mesmo, né, que seja feita pela esfera política mesmo, lá no Congresso, né, uma alteração de leis nesse sentido, né, porque geralmente essas passagens são por pequenos crimes, né, pequenas situações. Existe uma lacuna legal, né, então vamos lá. Vamos de um caso que é muito corriqueiro, que é o furto. Eu ainda não identifiquei isso em Ponte Serrada, felizmente, mas no município de onde eu vim, Tijucas, né? Havia uma reincidência muito grande da prática de furto. Né? Então, nós muitas vezes identificávamos quem eram aqueles autores dos delinquentes que faziam o furto. No que pese tal circunstância, a pena é uma pena muito baixa, né? Então,
Quando nós apresentamos aquele caso ao judiciário para poder buscar a prisão daquele indivíduo, muitas vezes é um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, por política criminal, uma série de outros aspectos que fogem realmente à nossa atuação, e nós temos uma certa dificuldade em dar uma pronta resposta conforme a população gostaria. Penso que a alternativa realmente passa por uma questão legislativa, né? Tem que haver uma previsão legal que contemple a prisão a um número X de vezes ali, ou, enfim, sei lá qual vai ser a medida, qual o critério que vai ser estabelecido. Realmente não foge a minha competência de apresentar uma solução, mas eu penso que seria uma medida a ser implementada para dar uma resposta em relação a essas situações, dos pequenos furtos, dos casos reiterados via de regra é o que incomoda, né? Sim. É aquela situação que vai incomodando. É a sensação do enxugar gelo, né? Infelizmente é isso. É o prende e solta, né? Prende e solta. Nem preso, não é? É detido ali, é levado para a delegacia e ele sai pela porta da frente muitas vezes. Muitas vezes ocorre. Então, assim, o que eu particularmente penso nesses casos? Não é porque a pena é uma pena leve que eu vou deixar de fazer o que tem que ser feito para ensejar a responsabilização daquele sujeito. Por quê? Porque ele praticou um furto aqui. Praticou um furto, vamos instaurar um inquérito e vamos responsabilizá-lo naquele furto. Praticou outro furto, outro inquérito. Praticou outro furto, outro inquérito. Por quê? Muitas vezes ele tem muitas passagens policiais, mas está registrado o furto, mas o procedimento, por razões diversas, ele não foi dado prosseguimento, né? A vítima não quis comparecer à delegacia, seja lá qual for o motivo que se apresente. Então, assim, em regra, eu opto pela instauração e responsabilização, até porque, no momento que o sujeito der uma deslizada e praticar um crime mais gravoso, vai pesar contra ele aquele número X de inquéritos policiais, os quais houve o indiciamento e, muito possivelmente, houve a denúncia por parte do Ministério Público. Sim. Então, na hora do juiz canetear, vamos, num linguajar né, popular, né, der aquela canetada em relação à decisão, ele vai levar em conta tudo aquilo para poder aplicar a sua pena. Óbvio, quando a gente coloca só, ele tinha um X de número de boletins de ocorrência. É a título de informação, mas a título de providência de responsabilização não é a mesma coisa. Entendeu? Isso é importante a gente esclarecer. Sim. Porque realmente, né, como o senhor falou ali, incomoda, né, esse fato. Agora, eu gostaria da ideia, interessante, né, atingir como se fosse como a carteira de motorista, por exemplo. Né, eu estava pensando nisso. Tantos pontos ali, tu perde a carteira, né? Teve tantos registros na polícia ali. Tu perde a liberdade. Tu perde a liberdade, né? Então, existe uma política criminal, salvo melhor juízo, aconteceu em Nova York. Nova York, nos anos 80, 70, a criminalidade era absurda lá. Era um número altíssimo. Não sei precisar exatamente qual é a data disso, né? E existia uma política que eles falam do 3 erros e você está fora. Então, assim, você cometeu um delito leve, cometeu o segundo delito, cometeu o terceiro delito, acabou. Né? Não tem mais vai ser preso. Então, talvez isso seja algo assim pensado e implementado no âmbito legislativo. Né? Perfeitamente. Nossos políticos ali que a gente elege cada 4 anos. Né? É isso aí. Bom, doutor, agradecer demais aí a tua presença aqui no Fala Mais, né? Primeiro contato que a gente está tendo, depois da tua vinda aí para Ponte Serrada. E, de forma geral, desejar para ti muito sucesso à frente da delegacia, né? Da comarca, que além de Ponte Serrada atende Passos Maia e Vargião também. E deixar o espaço aí, até para que o senhor fale de novo, reforce essa importância das denúncias, né? Sejam elas presenciais lá,
com a pessoa se identificando ou de forma anônima, e como as pessoas também podem ter contato com os policiais ou ter contato contigo, né, pessoalmente, para trocar uma ideia, para ver se às vezes aquilo lá cabe uma denúncia, é tipificado como um crime, né? O senhor vai estar prestando expediente diariamente na delegacia, né? Já está, né? Já estou diariamente na delegacia. Antes, eu não posso deixar de agradecer pela oportunidade, né, Jonathan, que vocês nos deram para conversar, Jefferson. Contar um pouco da nossa história, contar um pouco da nossa atuação e reforçar a importância do canal de imprensa e do trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Então, assim que eu chego numa cidade nova, a primeira providência que eu tendo a adotar é buscar todos os veículos de comunicação para saber o que acontece. Então, assim, muitas vezes, vocês que estão aqui no dia a dia, as informações chegam até antes para vocês do que chegam para nós, para a polícia. Então, eu entendo que seja de extrema importância esse contato e esse laço muito estreito. Para quê? Para que nós possamos dar uma resposta à sociedade de forma mais satisfatória, né? Eu estou na delegacia diariamente, eu atendo todo mundo que me procurar. Qualquer pessoa que quiser ir à delegacia, eu quero falar com o delegado, será atendido, né? Eu não faço qualquer espécie de triagem em relação a isso. Quer falar comigo? Eu sou um servidor público, eu sirvo ao público de Santa Catarina há 13 anos. Então, quem busca conversar comigo para apresentar um problema, talvez eu não apresente a solução de forma imediata, mas a minha obrigação é ouvir, né? É ouvir, pelo menos ouvir e entender o que está acontecendo, para, se possível, tentar buscar uma solução em relação àquela questão. Né? Perfeito. Inclusive, isso tem que ser replicado por outros, né? Servir de exemplo, né? Porque essa informação, né, do servidor público, o nome já diz qual que é a função, né? Servir o público, ao público, né? Então, parabéns, né, por essa forma de agir no teu ofício. Obrigado. Bom, Rodrigo Dantas de Sena, né, delegado titular da comarca de Ponte Serrada, esteve conosco aqui no Fala Mais. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos trabalhar, pessoal. Vamos lá. Muito obrigado ao delegado e também um agradecimento especial a vocês que nos acompanharam em mais esse episódio. Não se esqueçam, né? A gente sempre pede no final para curtirem o nosso vídeo, compartilharem ele, né, com outras pessoas, também se inscreverem no canal, porque toda semana tem muita conversa bacana acontecendo aqui. E um agradecimento especial, obviamente, aos nossos patrocinadores do Fala Mais, a Cicobi Valcredsul, Frigorífico Arvoredo, também a Notável Construtora, CRT Technology e o Oeste Mais. Valeu, pessoal. Nos vemos na próxima semana.